Olá, segundo ano. Essa é a 7ª aula de Sociologia de vocês, abordando os assuntos do módulo 7 da apostila, tá? Quais sejam as relações sociais do trabalho, né? A gente vai falar sobre a formação das relações sociais de trabalho, né? A evolução, e sobre os 3 principais formadores de opinião sobre o trabalho, né? Que é Max Weber, o Karl Marx, e depois, por fim, no início da sociologia já, o Émile Durkheim, tá? A gente vai ver três abordagens clássicas sobre a formação do trabalho. Muito bem. Gente, retornando lá para a antiguidade, a gente tinha a escravidão, né? Onde o trabalho era executado por homens, por escravos, né? Homens, mulheres, escravos, e era considerado como uma mercadoria, né, gente? Se a gente for pensar, o escravo era comprado, vendido, negociado, bem na antiguidade mesmo. O escravo homens livres se tornavam escravos por dívidas, e eles pertenciam como uma mercadoria àquela pessoa credora, né? Aquela pessoa que deveria ter recebido a dívida e não recebeu. Muito bem. Aí a gente vai para uma evolução do trabalho da Idade Média, que é o trabalho servil, o servo, né? Ele teria obrigações materiais e teria obrigações morais com o senhor feudal, com aquele senhor de terras, né? O proprietário de terras, ou o detentor da propriedade de terras, que tivesse abrigado ele das zonas comuns dos países, né, na Europa, e tivesse colocado ele para dentro do feudo, né, uma fortificação. Lá ele iria trabalhar e ele deveria defender, lembra? Esse senhor feudal em caso de necessidade, em caso de uma batalha de um outro feudo contra esse feudo que ele estava. Lembra disso? Então eram obrigações morais, né? A obrigação de servir ao senhor feudal e trabalhar para ele, para pagar o espaço que ele ocupava dentro do feudo, a segurança que ele tinha, e assim o abrigo que ele teria para ele, para a família dele, enfim, a casa, né? A gente não pode chamar aquelas condições da servidão de casa, porém era bem isso. E um pedaço de terra que ele recebia para cultivar para o sustento dele, que era meio piada, né? Porque, enfim, as melhores terras eram do senhor feudal, ele tinha acho que 1 ou 2 dias por semana para cultivar a terra dele. Bom, enfim, todo mundo sabe dessa história da relação de trabalho servil da história, né? Das aulas de história. Muito bem, gente. Aí, com o enriquecimento dos comerciantes, lembra do surgimento da burguesia, esses comerciantes puderam passar a investir dinheiro né, através do acúmulo de capital que eles obtinham com a venda de produtos importados para a Europa. Eles passaram a investir nos empreendedores que criariam métodos diferentes de trabalho e futuramente nos empresários que teriam as empresas e melhorariam a produtividade para a venda, né? Aí nós tivemos como fornecer para essa tríade a força de trabalho para essas empresas, para essas produções em série. Simples, o fim do feudalismo e a expulsão de toda aquela patota que ficava dentro dos feudos, que foi para as cidades iniciantes, né, as cidades incipientes, iniciantes mesmo,
e forneceria sua força de trabalho em troca de dinheiro para sustentar a si e a sua família, né? A sua prole. Por isso que a gente chama de proletariado. Vem de prole, vem de filhos, né? Vem de família, dos descendentes, né? Gerados por esse indivíduo. Gente, nessa época, quando iniciou a industrialização, nem a escravidão, nem o trabalho servil poderiam ser explorados. Então, havia necessidade de mão de obra. Portanto, surgiu o trabalho assalariado. O trabalho configuraria a sociedade. O trabalho seria a base da sociedade, seria o sustentáculo da sociedade, ou seja, as pessoas trabalham para conquistar o seu sustento, consomem os produtos que são fabricados por ela ou por outras pessoas, e aí começa o giro capitalista, começa o sistema capitalista, né, de desenvolvimento. O sistema industrial que envolve o capitalismo e que, por sinal, forma a sociedade, dá o aspecto da sociedade, dá o adjetivo da sociedade, uma sociedade industrial, que a gente pode, inclusive, chamar de sociedade industrial. Muito bem, gente. Aí agora a gente vai passar para os 3 clássicos, né? As 3 classificações mais básicas das relações de trabalho no que diz respeito, inicialmente, à filosofia e da sociologia iniciante também. Muito bem, gente. O primeiro cidadão que percebeu essa movimentação social foi o Max Weber, né? E assim, a gente já falou, para vocês que estão no segundo, eu vou lembrar que vocês, quando estavam no primeiro, que a gente tinha aula presencial, eu falei exaustivamente sobre Max Weber. Inclusive, pedi para vocês, eu acredito que uma atividade a respeito do principal livro dele, né? Que o pessoal me entrega de qualquer jeito, né? Uma linhazinha copiada, 2 da internet, mas na verdade é uma reflexão, né? Na verdade, o que o Max Weber pensou foi observando o desenvolvimento das nações que tinham rompido com a Igreja Católica e se associado à forma religiosa do protestantismo, que teria nascido na Reforma Protestante com o Martinho Lutero e, na sequência, com o João Calvino. Mas veja, as nações, todos os países, todas as localidades do mundo que romperam com a Igreja Católica e se associaram ao protestantismo tiveram seu desenvolvimento capitalista, seu desenvolvimento econômico mais acelerado e mais sólido, mais consolidado. Por quê, gente? Vamos analisar. Porque no protestantismo o incentivo é para que o trabalho ocorra. O trabalho dignificaria o homem, torna-o digno e torna-o útil à sociedade. E isso seria uma virtude valorizada pelo Criador, né? Na teoria protestante. E o enriquecimento, gente, a poupança, né? O que possibilitaria o investimento, viria da parcimônia. O que é parcimônia, gente? É viver com simplicidade, consumir somente o necessário, gastar o menos possível para economizar, fazer uma poupança com a finalidade de ou guardar ou investir, né? Reinvestir a poupança numa forma de produção, numa forma de tornar a sociedade mais justa e melhor para o indivíduo. Então, todas essas características do protestantismo, as características da vertente religiosa do protestantismo, foram observadas por Max Weber. Tanto que ele afirma que a doutrina protestante, a ética protestante, né, essas regras primordiais da doutrina protestante, seriam o alicerce
do espírito capitalista. Seriam a pedra angular, né? A fundação do espírito capitalista. O mundo se desenvolveria mais facilmente dentro da ética protestante. Percebe? Então, Max Weber continua sendo uma figura muito importante. Essa afirmação dele e esse livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, gente, é uma obra que eu recomendo a todos. Eu recomendo a vocês todos que entendam a ética católica. Aquela ética que defendia os valores religiosos sob a ótica da condenação ou da salvação. Lembra? Acho que eu falei isso para vocês também. Então, e condenava a usura, né? Qualquer tipo de lucro advindo do investimento, do empréstimo do capital, seria condenável pela Igreja Católica. Portanto, nós temos, pela lógica, né, a gente analisando assim de longe, que a ética protestante, que a ética... hoje em dia existem 1000 vertentes protestantes, mas a ética protestante raiz estimularia o homem a trabalhar, a produzir, né? Não a produzir só subsistência, a produzir e viver com parcimônia, a produzir, vender, ter lucro, que a Igreja Católica não aceitava o lucro, porque a Igreja Católica visa a caridade. Bom, enfim, o que eu estava recomendando para vocês agora. É interessante a todos vocês que estão iniciando na vida adulta conhecerem os preceitos da Igreja Católica no que diz respeito ao trabalho e conhecerem os preceitos da Igreja Protestante no que diz respeito ao trabalho. Para vocês entenderem melhor o que significa o desenvolvimento econômico capitalista em relação à ética religiosa. Percebe? Porque para que ocorra o desenvolvimento do trabalho, gente, deve haver poupança, né? Resumindo, né? Maiores ganhos e menores gastos. Isso é poupança, isso é acúmulo de capital, né? Porque o ser humano vivendo e produzindo e vendendo a sua produção e gastando menos do que ele ganha, com certeza vão sobrar umas moedinhas para ele. Isso é a poupança. E isso feito continuamente com disciplina, obedecendo os preceitos religiosos, se torna uma fonte de acúmulo de capital, que pode vir a financiar tecnologia, que pode vir a financiar um empreendedorismo, uma ação empreendedora, tanto produtiva como de serviços. Então, ok, isso que a gente acabou de falar é sobre a teoria de Max Weber, certo? Um sociólogo antigo que não foi considerado sociólogo, que era considerado um filósofo, porém já estava reparando nas relações de trabalho depois do fim do feudalismo, né? No começo da industrialização. Gente, economista, lógico, né? Para ter essa visão assim tão clara a respeito de poupança, de criação, de investimento, tecnologia, empreendedorismo, força de trabalho, né? Assim, porque de qualquer maneira, para que haja produção em série, produção industrial, precisa haver força de trabalho. Então, a explicação mais lógica é que toda aquela galera que trabalhava para subsistência, né, para se manter, somente para se manter, passou a trabalhar nas indústrias. Veja, quem acumula capital nesse caso é o trabalhador?
depende da capacidade dele de poupar. Aí a gente vai entrar no segundo maior pensador a respeito da lógica social do trabalho e o famoso Karl Marx, né? Assim, não é o segundo maior, ele tem uma teoria totalmente diferente, né? Acho que vocês todos já devem ter ouvido falar, porém nós vamos agora esmiuçar o básico da teoria marxista. Veja, o Karl Marx ele observou também esse movimento inicial da sociedade industrial e afirmou o seguinte, que na sociedade industrial haveriam, do ponto de vista material, né, do ponto de vista materialista de trabalho e aquisição e de acúmulo de capital, haveriam duas classes distintas. O proletariado, como a gente falou agora há pouco, relativo à prole, relativo à família, aquele cara que não tem outro bem a não ser a sua força de trabalho para ser vendida como empregado. E aquele cara que é o empreendedor, que de alguma forma, ou dele mesmo, ou pedindo emprestado, enfim, de alguma forma ele obteve capital para investir numa empresa, construir uma empresa, assim, desenvolver formas de produção, empregando pessoas, máquinas, a tecnologia também. Para isso tudo precisa de capital. E a partir daí, esse empreendedor, ele virou empresário. Ele virou a segunda classe, né, o proletariado, e ele virou o proprietário dos meios de produção, no caso a empresa, a terra, o equipamento. A terra, que eu digo, é o espaço da empresa. Percebe, gente? Veja, para o Karl Marx, essas duas classes tinham interesses distintos, diferentes, né? Esse pessoal, né, o proletariado, precisaria ganhar para se sustentar a si e a família, e esse empresário, esse detentor dos meios de produção, ele precisaria otimizar todos os fatores de produção, trabalho, máquinas, tecnologia, terras, né, que a fábrica em si, a empresa em si, para obter lucro. Então, para Karl Marx, este cara, o empresário, o empreendedor, ele exploraria o proletariado. Aí existem detalhes muito específicos da doutrina marxista que seria bom que vocês vissem, que vocês também pesquisassem a respeito de uma coisa chamada mais-valia, alienação e assim alguns outros fatores, né? Porque o Karl Marx ele defendia também que essas duas classes da sociedade genéricas, né, assim, que dividiriam a sociedade só em duas classes, né, o proletariado e os empresários. Tendo interesses diferentes, eles eram inimigos, eles eram oponentes. E somente a luta de classe iria dividir o capital igualitariamente. Iria promover o bem social, né? Iria elevar o padrão do proletariado, padrão de vida, a qualidade de vida do proletariado, que teria acesso aos meios de produção e dividiria os lucros também. Gente, e aí o patrão deixaria de existir, o proprietário teria que virar proletariado também. Então isso aí são uma série de características da teoria marxista que é interessante a gente estudar a parte também, tá? Assim como eu recomendei as duas éticas, a ética cristã católica e a ética protestante, eu recomendo também um aprofundamento na teoria marxista. Aí, gente, nesse ponto, a gente pula para o Émile Durkheim. Acho que Émile Durkheim a gente viu há pouco tempo, né? Deixa eu ver. Quando é que a gente viu Durkheim?
A sociologia do trabalho, praxis fundante. A gente deve ter visto alguma coisa de Emily Durkheim, porém, não também a fundo, mas é outra recomendação minha. Por que eu estou fazendo essas recomendações assim, né? Isso é importante, tudo na sua visão é importante, professor? Porque vocês tendo essas 3 visões, não precisa se aprofundar, porque ninguém é sociólogo, só os que pretendem ser sociólogos, só os que pretendem ser professor de história ou filosofia como eu. Mas os outros têm que ter uma visão geral disso que eu estou falando, a turma toda tem que ter uma visão geral a respeito disso, para entender melhor, para poder usar a razão para processar as informações, para não ficar naquela história do senso comum. Eu ouvi fulano falando, eu ouvi na televisão, ouvi no rádio, ouvi a turma toda reclamando no boteco. Calma. Se você tiver uma noção de história e teorias, você com a tua razão e com os teus conhecimentos, lembra que a gente falou da teoria empirista na aula de filosofia? Você vai associar aqueles conhecimentos que você adquiriu com a teoria com a experiência tua. Ou seja, a tua experiência em associar as teorias com os fatos sociais vai te trazer uma verdade, vai te trazer uma aletheia. Voltando lá para a Grécia, lembra? A gente vai sair da doxa e vai cair para a aletheia, uma verdade mais verdadeira, comprovável. Bom, gente, vamos falar sobre Emily Durkheim, né? Que senão eu viajo, começo a ver as coisas que a gente já viu, coisas que vão estar no futuro, porque o assunto é interessante. Gente, o estudo de filosofia e, consequentemente, de sociologia torna você um cara mais ligeiro, torna você um cara que vai perceber o que realmente está acontecendo e não ficar naquele senso comum. Bom, enfim, vamos passar para o Emily Durkheim. Vocês lembram que... acho que foi não foi para o segundo ano, foi para o primeiro, que eu falei a respeito de colaboração mecânica e colaboração orgânica, né? A fraternidade mecânica e fraternidade orgânica, eu não lembro agora o termo que o Durkheim usa. Mas o Emily Durkheim, ele defende uma sociedade colaborativa, sempre, uma sociedade com uma coesão, né? Causada por essa cooperação mecânica, se for aquela sociedade antiga, né? Aquela sociedade que era formada por clãs, famílias grandes que envolveriam amigos da família, parentes de sangue, parentes sanguíneos distantes e coisa e tal, aquela família clã. Né? Um clã é praticamente uma sociedade, praticamente não, ele é uma sociedade, que pode entrar em conflito com outro clã, ou seja, o interesse dentro do clã é o mesmo. Então, as consciências individuais, né, os pensamentos de cada indivíduo, correspondem ao pensamento coletivo. Não, nós precisamos produzir para alimentar a família. As mulheres, ou os homens, sei lá quem, precisamos lavar a roupa de toda a galera. Nós precisamos deixar a comunidade o mais limpa possível. Precisamos elaborar os cultos religiosos, enfim. São vários aspectos de uma sociedade que geram a consciência coletiva, ou seja, a função daquela sociedade. Né? Na cabeça dos indivíduos formadores da sociedade, qual é a nossa função? É tal, coletivamente, e nas sociedades antigas de colaboração mecânica, a consciência individual, ou seja, a meta do indivíduo é praticamente a mesma da sociedade. É colaborar com o desenvolvimento daquela família, daquele clã, daquela sociedade. Percebe? Já nas sociedades industriais, nas sociedades capitalistas, o próprio Emily Durkheim afirma que esta colaboração, essa coesão social, ocorre pela divisão do trabalho, pela interdependência dos indivíduos. Percebe? Pela interdependência dos componentes da sociedade. Sendo que cada um tem uma consciência individual própria de si. Porém, a consciência coletiva
Vamos usar um exemplo, vamos fechar um exemplo numa fábrica, uma fábrica de parafusos. A consciência coletiva de todos os funcionários da sociedade, dos funcionários do grupo, né, dos funcionários da fábrica de parafusos é produzir os parafusos com qualidade. Aí vai para o departamento de compra, comprando a matéria-prima de uma forma o mais barata possível, mais econômica possível, para que haja um lucro na fábrica e que as pessoas possam continuar sendo bem remuneradas. O pessoal que entrega, não, vamos entregar direitinho para a empresa receber direitinho. Ou seja, existe uma colaboração orgânica. Cada um se identifica com uma parte do todo. Então, mesmo as pessoas pensando diferente, elas estão ligadas a um fim comum, a uma consciência coletiva, advinda de uma colaboração orgânica. Porque cada um sabe o órgão, né, fazendo uma analogia bem tosca, bem bizarra, como vocês usam, cada um sabe a sua função na coletividade. Esse exemplo da fábrica foi enxugando, mas existe isso na cidade, existe isso no estado, existe isso no país, né, gente? O que une, qual é a consciência coletiva do brasileiro? Nós somos todos verdes e amarelos. E aí, esse fator da consciência coletiva do brasileiro, ele é bem parecido com aquele fator de ser brasileiro do carinha que mora numa cidade do interior do Tocantins, por exemplo, ou do Paraná. Percebe? Então, os fatores de colaboração são orgânicos. Percebe? E por último, gente, a gente vai falar sobre uma teoria que chama a teoria funcionalista, utilitarista, né? Veja bem, gente, eu nunca concordei. Durante o tempo que eu estudei, eu nunca concordei com o utilitarismo. Assim, eu nunca fui a favor, mas eu preciso que vocês recebam essa informação. Resumindo, o utilitarismo, ele é uma forma bem suave, né, bem eufemística de afirmar que os fins justificam os meios. Ou seja, sem mencionar Nicolau Maquiavel, né, naquela coisa toda aquela coisa do príncipe, a gente vai classificar o utilitarismo como assim a defesa da tese de que numa sociedade o sacrifício de poucos para o bem comum de muitos é válido. Pensa, reflete no que eu falei, gente. E se vocês quiserem, isso é uma sugestão, tá? Você não precisa se aprofundar em utilitarismo, porque não é um troço assim muito visado, como Max Weber, Karl Marx e depois Émile Durkheim. O Émile Durkheim sugere que a divisão do trabalho ela surge justamente para proteger o trabalhador e a sociedade, certo? Não como uma necessidade do capitalismo. A divisão do trabalho surge com a finalidade de promover a coesão numa sociedade onde cada um pensa de um jeito. Percebe as duas vertentes se unindo para formar uma só, e ao mesmo tempo essa única vertente social do Émile Durkheim visando resolver dois problemas diferentes? Uma vertente explicando a divisão do trabalho e a outra vertente justificando que essa divisão do trabalho ocorreria numa sociedade industrial como, com a finalidade de promover a colaboração, a coesão social. E aí, eu falei para vocês do utilitarismo, é exatamente o inverso. É exatamente o inverso. Segundo Émile Durkheim, todas as partes são importantes. A colaboração orgânica, lembra que eu falei para uma finalidade? Vamos imaginar a sociedade como um corpo e a colaboração orgânica definindo cada indivíduo como um órgão
ou cada grupinho de indivíduos, né? A produção, o setor de compras, a entrega, a expedição, a embalagem, e pororó, como se fosse uma fábrica. O utilitarismo defende o seguinte, que tudo bem que a produção se arrebente para produzir. A produção se arrebentando, ganhando salários baixos, por ser uma mão de obra não especializada, vale. Se for pelo bem comum da empresa. Se for para que todo mundo ganhe seu salário. A opinião minha do professor é que todos na empresa têm utilidade. É mais ou menos Emily Durkheim. A colaboração orgânica, né? Se o setor de compras não compra baratinho, não compra visando o lucro, né? Compra com vantagem, a produção de parafusos vai custar uma fortuna. O parafuso vai custar uma fortuna. Ele não vai ser comprado porque os outros custam mais barato, enfim. Aquela coisa de economia que eu sugiro para que todos entendam. O que é oferta e demanda, preço e consumo, né? Aquele ciclo, né, das famílias, o ciclo básico da economia. Isso nem é importante, gente. Isso aí é como andar vestido. Para você entender melhor as coisas, para não ficar um rebelde sem causa. Ou com uma causa totalmente furada, né? Defendendo um troço que você não tem a menor ideia do que você está falando. Tem que entender a economia, hein, gente? Pelo menos a nossa economia. A economia de mercado, o básico da economia, né? O ciclo econômico básico. Tá ok, gente? Então, assim, essa foi a abordagem genérica do módulo 7 da apostila de Sociologia de vocês do segundo ano. Qualquer dúvida, recadinho para mim via o aplicativo, o Acadesc, ou o plantão, né? Que a gente agora, a partir de março, está lá na segunda-feira no plantão. Quem quiser saber, como é que eu converso com um professor de Sociologia, de Filosofia? Vai lá no Suzuki, ou na Pri, ou na Ju e pergunta o horário que eu vou estar lá. Eu vou estar lá numa classe, normalmente a 27 ou a 28, e aí a gente tira a dúvida, conversa a respeito do assunto que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos ótimos estudos.